uma vida mais imoral do que o imoral que ele denunciou. Tem uma vida mais bandida do que o bandido que ele denunciou. Tem uma vida mais promíscua do que o promíscuo que ele denunciou. Tem uma vida mais perturbada do que o perturbado que ele denunciou. E que exemplo ele é, então, pra ficar cobrando? Fala pessoal, tudo na paz? Tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui comigo, graças a Deus, está tudo bem. Gente, eu não quero ficar me justificando mediante acusações levianas, suposições infundadas, difamações e acusações. Até porque quem não deve não tem que ficar se justificando, ficar reagindo, ficar nessas discussões tolas. Portanto, eu participei de um podcast, já tem alguns dias, onde eu apresento toda a minha verdade, que na minha visão é a verdade nessa história toda, sobre acusações que estão sendo feitas a meu respeito pelo Paulo do canal No Entanto, um sujeito sem moral, sem reputação, que vive tentando difamar, caluniar e assassinar a reputação dos outros. É só isso que ele faz no canal dele, né? Assassinar a reputação com suposições, com narrativas e difamações e calúnias, né? Pese aqui algumas verdades, na verdade, assim, são sofisma, né? Apresenta meia-verdades e deturpa, manipula e lança inúmeras mentiras a fim de enganar os incautos e pessoas que têm uma aversão à igreja, às lideranças da igreja, aos pastores, enfim. Mas veja por completo esse vídeo até o final, porque o que vem aí é totalmente esclarecedor sobre tudo, tá bom? Por favor, veja até o final, tire as suas conclusões, deixe o seu comentário, seja a favor ou contra. Nesse vídeo eu apresento a minha verdade. Queira você acreditar ou não, essa é a minha verdade, não tenho o que esconder e eu também não estou aqui para ficar me justificando. É cansativo, é exaustivo. Eles só fazem isso, né? O Paulo especificamente só faz isso, né? Ele vive para isso. Fazer narrativas, suposições infundadas, manipulação, deturpação da informação, mentira a respeito dos outros. Eu não, tenho tanta coisa para fazer, tenho tanta coisa para me ocupar, que quando chega essas coisas até mim, para eu ficar dando resposta, é muito cansativo, exaustivo mesmo. Mas eu não vou mais falar sobre isso, toda a minha verdade está no vídeo a seguir. Assista aí, por favor, e tire as suas conclusões. Deus abençoe. Eu não gosto de briga. As brigas que acontecem, por mim, eu evitaria porque eu sempre fui pacífico. As brigas que teve, eu sempre mantive na postura e tratei de forma pacífica, porque... Mas é natural. É natural. Eu sempre evitei a briga, mas infelizmente eu já tive algumas brigas no Eu Acredito podcast, né? Mas não é proposital, não é intencional. Antes de começar qualquer podcast, na maioria das vezes eu faço questão de almoçar com o convidado. A gente almoça, conversa, e aí eu sempre deixo claro, irmão, é o seguinte, em alguns momentos do Eu Acredito podcast que a gente estiver conversando, eu vou fazer algumas provocações, apresentar um contraditório. Não é porque eu sou contra você, às vezes eu não sou contra nem a sua ideia. Mas às vezes eu posso ser também contra a sua ideia e eu vou apresentar a minha, às vezes de forma confrontadora, às vezes de forma provocadora, porque gera uma discussão legal, gera um entretenimento e o público vai gostar disso também, de saber duas perspectivas, duas visões e às vezes acalora ali na ideia de eu querer passar a minha ideia e você querer passar também a sua ideia. Mas terminou ali, a gente não tem nada contra o outro. Nem ali deve ter alguma coisa. Por exemplo, a gente conversou aqui agora, a gente não tem nada um contra o outro, né? O James, a gente já se conhece há tempos. Não posso dizer assim que a gente já teve aquela amizade de um compartilhar suas particularidades um para o outro, mas sempre nos encontramos vigílias, manhãs com Deus, culto, e temos um vínculo. E a gente não perde esse vínculo, às vezes, por uma discussão, por uma divergência de ideia durante o podcast. Isso é coisa de menino, de moleque, né? Isso é coisa de pessoas desequilibradas. As pessoas, elas saem do nível da crítica e partem para a ofensa. Olha aí, eu vou aí arrebentar a cara do Fábio, vou quebrar o Fábio. Safado. Eles usam a expressão safado, vagabundo, vadio e tantas outras expressões pejorativas. Crente. Infelizmente. Ou não. Às vezes não. Às vezes desigrejado. Um cara
Às vezes o cara totalmente decepcionado com a igreja, com lideranças, tá fora. Tantos outros adjetivos pejorativos que eu acho que não era nem pra estar na boca de um crente, daquele que é salvo em Jesus. Agora essas expressões, cara, pilantra, vagabundo, vadio e tantos outros. Agora essa expressão que você falou, essa semana eu também tenho recebido muito. Tinha que quebrar, tinha que arrebentar, tinha que ferir, tinha que machucar. Andar com o viu? inglês. Rapaz... O povo é sanguinário. Eu fico me perguntando que sociedade é essa que nós estamos vivendo. As pessoas querem ver o sangue derramado. As pessoas querem ver... É o mesmo que gritou Barrabás, mano. O povo quer ver o outro sendo prejudicado fisicamente de alguma forma, sabe? As pessoas, às vezes, ficam colocando nas redes sociais meus sentimentos. Sinto muito quando alguém perde a vida e tal... Mas, infelizmente, não de forma generalizada, esses, às vezes, é que fica celebrando quando há um atrito e torcendo para que haja briga mesmo, que haja... Só esperando as carniças. Que haja soco mesmo, que haja derramar de sangue, que um tire a vida do outro. É isso que as pessoas, eu acho que desejam e torcem. Então, eu percebo o quanto... essa sociedade está distante de Deus, está distante da fé, está distante do cristianismo, do evangelho. Porque o evangelho é confronto? Concordo. O evangelho é confronto. A verdade por si só, ela já confronta. Mas o que esse povo quer é ofensa. O que esse povo quer é que você saia machucado, que você saia ferido de alguma forma. O que o povo quer é desequilíbrio. Que você haja pelo seu instinto animalesco e cruel, e não pelo fruto do Espírito ou o Espírito vivificante que há em você. Não que você seja o exemplo do Cristo, que você seja exemplo de soldados de Roma, que você seja o exemplo de Pilatos, que entregue você à morte, lave as mãos, e aí depois ele fala, eu não fui eu apenas só disse, solte a Barrabás e crucifique a Cristo, né? Sim. É isso aí. Eu queria que eles morressem e fossem logo pro inferno. Acho que é a palavra mais pesada que eles estão usando. Rapaz, eu nunca desejei isso nem para os meus maiores inimigos. Eu acho que a partir do momento que você tem esse desejo por um outro ser humano, o seu coração está totalmente distante de Deus, distante da fé, distante da verdade, da comunhão com o Espírito Santo. Gente. É claro que, às vezes, dependendo do contexto, cara... É até grotesco dar um exemplo como esse comparado a uma participação de alguém no podcast, né? Mas talvez você tenha esse sentimento, que mesmo assim o evangelho não nos ensina a ter, mas talvez você tenha esse sentimento de sua filha sofrer um abuso, entendeu? De uma crueldade que é feito por um ente querido que você muito ama, ou uma crueldade feita por você mesmo. Agora, desejar que a pessoa morra e vai para o inferno assim, de forma gratuita, só porque participou de um podcast, falou aquilo que você discorda, isso não diz sobre a pessoa que falou uma heresia ou falou alguma coisa que você discorda. Diz mais sobre a pessoa que tem esse desejo. O coração é sanguinário, o coração é doente, o coração é podre, né? Tá cheio, é isso. E acaba refletindo apenas o seu instinto animalesco, cruel. É um animal. Só vive como gente, mas é um animal. Não estão na igreja, são afastados da igreja. Os caras nunca mais pisaram dentro de uma igreja, pô. É interessante. É engraçado, né? Os caras não são igreja, não são participantes da igreja e querem ensinar a igreja. Ser igreja. Essa igreja quer ensinar a igreja a ser igreja. Tem gente que não lê a Bíblia, não sabe nada sobre a Bíblia, não sabe interpretar a Bíblia e quer ensinar o crente como deve interpretar a Bíblia. É um absurdo, né? Tem uns que é cachaceiro, drogado, maconheiro, entendeu? Tem gente que é perturbado, doente. E quer se meter no andar dos outros. E tem gente que é drogado, maconheiro mesmo. Tem gente que é drogado, maconheiro. Tem gente que faz coisas, irmão, terríveis. Vai pra prostíbulo, vai pra zona. E aí quer dar lição de moral na igreja. Moralistas sem moral. São moralistas sem moral. Aí fica querendo ensinar a igreja. Mas porque... o pior é a igreja que tá escutando também. Esse é o ponto. Aí o que esses caras fazem? Eles ficam com a câmerazinha diante deles e lá eles querem ensinar os crentes a ser crente e colocando os crentes contra a liderança da igreja. É um absurdo o tempo que nós estamos vendo, pô. Esses caras não tem moral, porque assim, ó, se você faz parte de uma igreja, de uma comunidade, James, o que acontece? Se você errar, se você pecar, em algum momento vai vir a público, porque você está fazendo parte de uma comunidade, então você fica vulnerável a ser exposto. E quem não faz parte de comunidade? O cara pode aprontar do jeito que quer, meu irmão.
Nunca vai vir a público. Porque não faz parte de lugar nenhum. Não faz parte, entendeu? Aí o que acontece? Aí o cara apronta, faz do diabo a 4 e aí quer dar lição de moral nos crentes, porque tá fora. Agora sim, eu dou total crédito àquela pessoa que faz parte de uma comunidade, aquela pessoa que faz parte de uma igreja e expõe os erros, porque os erros, às vezes é para ser exposto não, mesmo. Tem picareta, tem bandido, tem sem vergonha em nosso meio, tem usurpadores da igreja em nosso meio, Em tem todas falsos, as religiões. tem falsos profetas em nosso meio que precisam ser expostos, mas precisa ser exposto por homens de Deus, por salvo em Jesus. Eu não acredito que um perdido tem moral para expor alguém que está tentando ser salvo, pô. Irmão, é igual a mesma coisa. Jesus disse que diabo não pode expulsar diabo, sim ou não? Sim. E aí você acha que um endiabrado consegue corrigir alguém que está buscando o Espírito Santo, mas teve um momento de falha? Às vezes a pessoa também está na igreja e está endiabrado, né? Mas aí eu reconheço que o próprio Deus vai fazer com que ele viva um atropelamento divino. Aí há essa exposição. Quando vem à tona é o próprio Deus fazendo esse atropelamento divino. Mas eu discordo totalmente de um não salvo, eu discordo totalmente de um cara que está fora da igreja, não tem uma comunidade de fé, não frequenta a igreja, não faz parte do corpo de Cristo, porque ele diz, igreja sou eu. Não, você não é igreja sozinho, você é um membro, só se torna igreja quando você faz parte de um corpo. Se você não faz parte de um corpo, você é só um membro e às vezes totalmente inútil. Entendeu? Porque você vai ter utilidade só no corpo, só isso. Aí o cara não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com o evangelho, não tem compromisso com o corpo, não tem compromisso com uma comunidade de fé, mas fica querendo dar opinião através da internet, através do seu reduto ali. E às vezes, não generalizando, às vezes tem uma vida mais imoral do que o imoral que ele denunciou. Tem uma vida mais bandida do que o bandido que ele denunciou. Tem uma vida mais promíscua do que o promíscuo que ele denunciou. Tem uma vida mais perturbada do que o perturbado que ele denunciou. E que exemplo ele é, então, pra ficar cobrando? Então, por isso que eu falo que é um moralista sem moral, entendeu? Porque é fácil, cara, quando ninguém acompanha a sua vida. É fácil quando você vive escondido, sabe? Que não corre o risco de o seu erro ser exposto. Não corre o risco de seu erro ser exposto, sabe? Você tá fora, você tá distante. Então você não faz parte de uma comunidade. Logo, as pessoas não te conhecem dentro de uma comunidade. Aí se você ir no bordel, as pessoas não vão falar, ó, faz parte da comunidade, tá no bordel. Não. As pessoas não sabem que você vai. Mais um você é só mais um ali. Viu? Se você vai na biqueira, ó, é crente e vai na biqueira. Por que há escândalo em nosso meio? Porque as pessoas reconhecem, pô, esse cara é crente, velho, tá no bordel. Esse cara é crente e tá na biqueira. Esse cara é crente e tá fazendo algo ilícito. Agora os caras que não são, não participam de igreja nenhuma, como é que vai ser denunciado? Não faz sentido ou não faz? Não vai ser nunca denunciado. Então por isso que pra mim não tem moral, não. Viu? Não, por exemplo, eu observação. sei de pessoas abusadoras, agressoras de mulher, abusou o psicológico de mulher. Eu sei de mulher que sofre trauma, meu irmão, até hoje. Eu sei de mulher que sofre síndrome do pânico, porque o cara era um agressor psicológico, mas vive no YouTube denunciando o erro dos outros, pô. Que peste, que praga. Que hipocrisia dos infernos. Que peste. Não dá pra entender, não, pô. Que moralista, sem moral. Mas o dia que alguém vê, sabe o que vai falar? Eu não sou da igreja mesmo. Faço parte. É o que aconteceu, né? Não, o fulano de tal não vai na igreja, não faz parte desse sistema. Por não fazer parte do sistema... Ele pode bater, ele é assim qualifica mesmo. como agressor? Não. O qualifica como ofensor? Não, por não fazer parte da igreja, o cara pode ser desequilibrado. Pode bater. Por não fazer parte da igreja, o cara pode ameaçar. Eu vou dar na sua cara. Pode dar Por não faca. fazer parte da igreja, o cara pode fazer um vídeo falando de uma pastora usando expressões como essa. É ruim até eu repetir essa expressão aqui, mas tem ouvido, cara... Sua vaca merece tomar na cara. Cara, falando de uma pastora? De uma pastora, porque o contexto, a pastora tinha errado e tal, não sei o quê. Ainda que fosse. Mas o cara falar isso pra uma mulher, sua vaca, no YouTube, merece tomar na cara. Só tá incentivando a agressão. Não, além de incentivar a agressão, isso é crime, é ameaça, pô. Tá ameaçando. Olha que falou de uma mulher. Entendeu? Cadê a militância feminina agora? Que fica tranquilo em meio às ofensas... Quem fica tranquilo sai como errado. Porque o que o povo quer, na verdade, é que os dois se alterem. Só que o grande problema é,
Se eu me alterar... Eu fico com ciúme, que nem em casa eu consigo. Você apanha quando chega em casa, hein? Em fevereiro vai fazer 13 anos de casado, nem eu não consegui essa vez. Se eu me alterar... Eu pegava ele, ó, na hora. Se eu me alterar, na verdade, numa situação dessa, o que as pessoas... Ó, do cara, o povo fala, não, isso aí eu já esperava. Dá pra ver que esse cara não bate bem. Agora, se eu me altero numa situação dessa, é crente, é pastor. Como é que um cara desequilibrado desse prega nas igrejas? Como é que os pastores frequentam o podcast desse cara? Porque daí eu serei o doente, o desequilibrado. E aí serão dois alterados. Então, meu irmão, numa discussão, um se altera e o outro fica quieto. Fala tranquilo, aproveita suas oportunidades na hora de falar e pronto. Quando for alterar a voz, que a sua voz esteja menos alterada do que aquele que você está conversando, não precisa bater na mesa, entendeu? Porque você batendo na mesa, você tem a ideia de querer intimidar o seu oponente. Mas quem tem inteligência emocional não se deixa ser intimidado por tapas na mesa, entendeu? Deixa eu só responder aqui, ó. Mas você ficou com medo, sim. Irmão, o cara babando... Raivoso. Um cão raivoso, arregalando os olhos. Pitbull brabão. Tá doido, meu irmão? Oxi, o que tem que ficar com medo? Às vezes a confiança excessiva leva você a correr risco, pô. Nesse caso aí, tem horas que o apóstolo Paulo, ele disse pra Tiago, né? Fuja da aparência do mal. O mal estava ali na minha frente. O que eu ia fazer? Tinha pra onde correr, Fábio? Não tinha, o estúdio ali era só os meninos segurar mesmo, mãe. O cara tá babando. Irmão, dá pra ver, tem vídeo que se você pegar, o cara tá babando assim, tá raivoso, irmão. Tem pessoas, né? Não foi eu que falei, né? Não foi eu que falei, mas tem pessoas que falam que ele estava à base... Nos comentários do próprio vídeo, né? Fala que parecia que ele está... Parecia. Cadê a câmera? Parecia. Tem pessoas que falam, não é eu que estou falando. Tem pessoas que falam nos comentários, só procurar... Viu? Os comentários do próprio vídeo lá. Do próprio vídeo, que parecia, tem pessoas que falam, não sou eu falando, tem pessoas que falam no comentário dos próprios, que parecia que ele estava à base de substâncias químicas. Porque... A raiva que veio, né? Irmão, que foi aquilo, cara. Entendeu? E o que aconteceu que ele se encalorou assim? Não sei, diz ele que investigou o Leonardo Salles por 9 anos, etc, não sei o quê. É detetive? Aí eu levei o Leonardo Salles... Ele é jornalista. Ele é jornalista? Eu levei o Leonardo Salles e... Sei lá, disse que eu dei palco pra Leonardo. A ideia dele é que... Eu levei o Leonardo Salles e não dei palco. Você tava junto. E não dei palco. Mas o cara investigou porque não prendeu, pô. Não é? Investiguei 9 anos. Esse é bandido, é pilantra, não sei o quê. Se é bandido, se é bandido... pro Ministério Público. Se é bandido, por que não tá preso o cara, velho? Eu vou entender. Eu tenho as minhas discordâncias, minhas divergências teológicas com o Leonardo Salles. Eu tenho minhas divergências, mas existem coisas que não me competem. Quer que eu faça o quê? Oxi, se você investigou a vida do cara, se você chegou à conclusão que o cara é bandido, que o cara cometeu crime, vai ao Ministério Público, denuncia a polícia e prende, ou senão você prende o cara. Se você já fez todo o trabalho de investigação e você tem certeza no ímpeto que o cara é bandido, por que você não prendeu o cara também? Vai lá e dá voz de prisão pro cara. Agora não queira me fazer algo que eu não investiguei, pô. Não queira que eu faça algo que eu não fiz investigação. Eu não saio procurando a vida dos outros. Cara, eu tenho tanta coisa pra cuidar da minha vida que eu não consigo ficar investigando a vida dos outros, não. Aí o ponto alto foi esse, porque ele passou tudo que ele tinha investigado, não sei o quê. Aí eu falei assim, ó, olha a minha fala. Eu falei, cara, ele pode até ir pro inferno, mas ele tem o dom. E o dom de Deus é irrevogável. Aí as pessoas estão dizendo, os críticos, que eu disse que ele era homem de Deus. Eu não disse isso. Eu falei que ele tinha o dom. E o dom é irrevogável. Aí eu contei o testemunho da minha filha. Eu tava aqui. Do nascimento, tudo certinho e tal. Aí os caras me criticam porque eu disse que o Leonardo pode não ir pro céu, mas tem o dom. Porque o dom de Deus é irrevogável. Não, Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 29, tá? Tem gente perguntando aqui. Prova na Bíblia aonde o dom de Deus é irrevogável. Romanos, capítulo 11, versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque os dons, plural, hein? Dons ministeriais e envolve também os dons espirituais.
Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. A Bíblia diz o quê? Que naquele dia muitos chegarão diante do Senhor e vai dizer: Senhor, em seu nome eu profetizei, em seu nome eu preguei, em seu nome eu falei novas línguas, em seu nome eu expulsei demônios. Mas Jesus não fala que ele profetizou errado. Jesus não fala que ele expulsou o demônio errado. Jesus não fala. Ele simplesmente vai falar bem assim: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Porque eu posso profetizar em nome de Deus, eu posso pregar em nome de Deus, eu posso expulsar demônio em nome de Jesus, eu posso orar em novas línguas e ainda assim ir pro inferno, pô. E aí? Porque o dom não está correlacionado à salvação. Se eu busquei o dom de Deus, crente, salvo em Jesus, fui pro mundo, busquei, recebi o dom, ele vai ficar comigo. Mas se eu vacilar, se eu errar, se eu apostatar, eu vou continuar com o dom. Vou pro inferno com dom e tudo. Entendeu? Mas o dom tá comigo. Então, por isso que tem muita gente pregando em nome de Deus, uma boa palavra, tem muita gente profetizando com o dom, profecias certeiras, tem muita gente revelando, expulsando demônio. Tem muita gente usando dons espirituais, orando até em línguas, que não vai pro céu, pô, vai pro inferno. É Bíblia. E eu repito, a minha fala lá foi essa: pode não ir pro céu, mas tem o dom. Aí o cara veio pra cima de mim por causa disso, porque eu disse que o cara pode ter o dom, tem o dom, mas não vai pro céu. Não, você disse isso na frente do Leonardo, antes de acabar. Não foi que eu falei isso? Foi. Eu ainda disse no podcast. Eu falei pro Leonardo isso. Cara, você pode até ir pro inferno, mas o dom de Deus tá com você. E tem uns caras, mano, que, sei lá, eles acham que a gente tem que trabalhar no modus operandi deles. Que eles querem. Tem esse cara mesmo que a gente teve essa treta em São Paulo. Eu dei muita risada, cara. Que ele pegou um vídeo do pastor Marco Feliciano. Olha só, conversando com o Miguel, sabe aquele vídeo que o pastor Marco Feliciano fez com o Miguel? Uhum. Aí ele falou: nem sabe fazer um vídeo? Eu vou te dar só uma ideia aqui. Ficaria mais comovente se você aproveitasse Balneário Camboriú, andasse pela praia, você tem uma estrutura, colocasse um filmmaker pra estar filmando, uma lapela e não sei o que, fizesse isso e tal, não tem nem qualidade. Mano, os caras, eles não fazem o que ensinar os outros a fazer. Eles se acham melhor do que todo mundo. Eu dei muita risada, eu falei: cara, olha aqui, que ideia do cara, entendeu? Querendo ensinar os outros. O pastor Marco Feliciano viralizou, todo mundo tava reproduzindo e não sei o quê, e ele querendo... É a mesma coisa aqui. Os caras querem que eu trabalhe do jeito que eles trabalham, que eu faça o que eles fazem. Não, pô, o podcast é meu. Eu trabalho do jeito que eu quero, do jeito que eu sou. Aqui é minha identidade. Se eu fazer de outra forma, vai ser a identidade de outra pessoa. O Pela Fé Podcast tem a identidade de vocês. Se vocês tentarem imitar outras pessoas, uma hora a faça cai, vocês não vão conseguir. O Eu Acredito Podcast tem a identidade do seu idealizador. Toda semana eu tô aqui, praticamente de terça a sexta, de segunda a sexta, fazendo o podcast do meu jeito. Eu não tenho que fazer do jeito dos outros, não. Eu faço as minhas provocações. Não, mas tem que fazer assim, tem que fazer assim. Não, faça o seu podcast e faça desse jeito, aí. Faça o seu programa e faça do jeito que você acha que é o certo, mas não vem querer mandar no Eu Acredito Podcast, não. Por que ele não gosta do Marcos Feliciano? Aqui nem eu mando. Por que ele não gosta do Marcos Feliciano? Porque ele bateu tanto no Marcos Feliciano. Ele não parava de falar nele. Parece que ele tava com sede. Ele não gosta nem dele. Não gosta de ninguém. É o ser humano que não gosta. Dá pra ver que ele não gosta nem dele. Tem hora que ele se olha no espelho. Ele briga com ele próprio. Ele coloca apelido nele. Ele fala: eu te odeio. Tem hora que ele se bate. Dá pra ver, irmão, que ele sofre de esquizofrenia, entendeu? Tem hora que ele se arranha todinho, sabe? Tem hora que ele não gosta nem dele. Ninguém presta. Entra no canal do cara que você vai ver que ele fala mal de todo mundo, critica todo mundo, bate todo mundo. Ele quer ensinar todo mundo. Ele é o bom, pô. Eu não sei. Esse cara era pra ter uma igreja bombando, porque se ele praticasse aquilo que ele fala, ele era da o melhor. Visão de igreja, ele é o melhor, irmão. Ninguém presta pro cara. Ele é o Cristiano Ronaldo da igreja. Eu sou o melhor. Não dá pra entender, não. Quando a gente chega nesse nível, eu tenho que procurar uma ajuda psicológica. Ele é crente. Psicológica, não. Psiquiátrica. Psiquiátrica, já? É porque ali mais forte. Você tá dizendo que o cara é louco? Não, mas ele precisa de ajuda, pelo jeito sim. que ele agiu pra cima de você, eu acho que beira a loucura, de fato. Ó, é o Mike que tá falando, hein? Não, Não, mas ele tem uma dúvida. Eu liguei pro Fábio quando tava acontecendo isso aí. Eu não queria que o Fábio fosse. Falei: amor, não vai não. Porque eu já sabia que... Eu até usei essa expressão. Sabe aquela piada que tem... isso aqui é uma... Será que isso aqui é merda? Parece merda. Deixa eu pegar pra ver se é merda. Deixa eu tentar, deixa eu provar. Deixa eu provar pra ver se é merda. Daí provou, é isso que o Fábio fez.
sabe que o cara não tem equilíbrio. Daí foi. Eu sou totalmente contra, porque eu sei que o cara não ia só discutir, ele não consegue discutir. O cara. O Fábio não, o Fábio ele... O Fábio é isso aqui, ó. O Fábio é isso aí, a gente... É que na Fábio é verdade, esse aqui. eu Mas achei... foi armado? Não foi. Não É que eu foi. achei, quando o pessoal me passou, o Paulo tá aqui, eu vou chamar ele pra participar com você, tem problema? Aí eu falei, aí o menino lá, o Pedro, ele tinha conversado, eu já tinha ido no podcast dele, ele falou, Fábio, eu me inspirei no Eu Acredito podcast e tal, na primeira vez que eu fui. Aí tinha outras vezes que eu tinha combinado de ir, não deu certo e tal, devido a compromissos. Eu não fui, aí dessa vez eu tinha confirmado que eu iria, tava tudo certo. Aí ele entrou em contato comigo e falou, olha, eu queria tratar de um tema, mídia evangélica. Isso menino do trend lá. Isso, manipulação ou informação? Aí dava pra você conversar com o Paulo, cada um colocar a sua visão, vai ser legal o podcast e tal. Pode rolar alguma discussão sobre o tema, mas não vai ser nada assim não, porque quando ele veio aqui, que ele tinha ido lá no trem, ele pareceu ter um equilíbrio. Aí eu falei, não, beleza. Ele falou, mas o Pedro ainda foi bem assim, não, mas fica por você é o meu convidado. Aí eu falei, não tem problema não. Se ele for, aí quando, ele não tem problema não. Aí eu fui, achando que não teria problema, porque na minha visão seria só uma discussão sobre o tema que eu achei interessante. Mídia evangélica, informação ou manipulação? Eu ia defender que a mídia evangélica, e defendi, né, que a mídia evangélica deve ser para informar, não para manipular. Só que aí o grande problema é que já começou no início, né? Porque a minha visão é essa, a mídia evangélica, ela tem que ser mais honesta possível com a informação. Aí a ideia dele não, é que toda informação tem que ser manipulada. Tem manipulação. Tem manipulação. Não pode, pô. O mundo. Aí eu falei, o mundo tem que manipular. O mundo tem que trabalhar de uma forma que. Não, mas o crente não, pô. O crente é verdadeiro. A partir do momento que você manipula, você tira a verdade da informação. Você tem que repassar a informação. E o cara, mano, é tão grotesco teologicamente que ele disse que o Espírito Santo é manipulador. Isso é heresia, velho. Ele falou que o Espírito Santo. O Espírito Santo convence. Isso é uma manipulação. Ele disse que o Espírito Santo é manipulador. Que grosseria teológica, irmão. Não. O Espírito Santo, ele convence ele apresentando a verdade. E a verdade te liberta. Queira você aceitar ou não. E te leva ao convencimento do juízo, do pecado e da justiça. Manipulador é o Satanás, é o cão, é o diabo, é o adversário. Manipulador é a serpente no Éden. Que ele falou que a serpente que Jesus... Ele falou no vídeo, eu sou a serpente. A serpente do Éden. É manipuladora. A serpente que ele falou. Te chamou de demônio? Não, no vídeo que ele fez, eu sou a serpente. É a serpente do Éden. Manipuladora, mentirosa, enganosa, entendeu? Você sentiu vontade de fazer igual a da Atena, tacar a cadeira dele? Não. Rapaz, ali, irmão, se ele me batesse no rosto, eu daria o outro lado, pô, de boa. De boa. Tranquilo. Ele poderia bater um lado. Eu ainda falei no podcast, não falei? Falei, não, se bater aqui, irmão, eu dou o outro lado pra você, porque eu sou crente. E ainda digo que te amo, te perdoo, entendeu? Não tem problema não. Mano, o que falta nesses caras é o evangelho, é o amor de Jesus. Na verdade, eu sinto muito pela vida desses caras. Eles devem ter passado por uma decepção tão grande, cara. Alguma coisa feriu, machucou esse cara absurdamente, porque dá pra ver. Mano, qualquer psicólogo, qualquer psicanalista, qualquer pessoa que trabalha com a alma do ser humano, vê aquela reação, sabe que ele desenvolveu um trauma, uma dor tão grande. Tava jogando pra fora aquilo que ele tava... Isso. Aí, mano, apontar, esbravejar, te dou na cara, você é um lixo, você é um verme. Irmão, assim, você é um verme. Mas a forma, dá pra ver ali, cara, que é uma alma que precisa de ajuda, cara. Precisa do evangelho, precisa do amor de Jesus. Mano, quando a pessoa muda até o nome, porque o nome dele é Paulo Sérgio Souza, alguma coisa assim. Paulo Sérgio Souza Santos. Ele mudou para Paulo Vicenzo, entendeu? Porque, na verdade, nos processos é tudo Paulo alguma coisa, né? Quando o cara muda até o nome, isso fala a respeito já de uma deturpação na sua própria identidade, mano. O cara perdeu a própria identidade. Então, assim, o que carece é do evangelho, do amor de Jesus. É só o amor de Jesus ali pra transformar, levar uma mudança de mentalidade e tal. Mas não quer. Ali eu posso considerar como alguém já apostatado da fé. Não tem mais jeito não, mano. Ele não quer. Não tem mais jeito. Não é porque Jesus não salva, não transforma. Não é porque o Espírito Santo não convence. É porque ele não quer. Ele não quer. Agora, ele pode estar vendo isso aqui, meu irmão. Ele está se mordendo, mano. Essa hora ele deve estar se agredindo ali, sabia?
Ele deve estar se agredindo, me xingando de tudo quanto é nome. Se ele estiver vendo isso aqui. Mas, Paulo, eu te perdoo, cara. Jesus te ama muito. Ele quer tirar esse ódio, essa mágoa, esse rancor. E você tem o meu perdão, cara. Você me ameaçou, você me difamou, você me caluniou. Você falou tantas coisas. Você me chamou de verme, de lixo. Tantos adjetivos, cara. Eu te perdoo, irmão. Te perdoo. Te chamei de irmão até. Eu te perdoo. E que o amor de Jesus possa substituir todo esse ódio, toda essa mágoa, todo esse rancor. Que o amor de Jesus te livre dos traumas, cara. Da dor, do que você sofreu, do que você... Seja lá o que foi, as decepções, as feridas. Cara, Jesus não é responsável pelo que fizeram com você, não. Entrega-se a Jesus de corpo e alma, meu irmão. Sabe? Que ele tem a capacidade. Talvez você frequente até psicólogo, talvez você frequenta psicólogo, psicanalista, sei lá o que você frequenta, sabe? Mas às vezes aquilo que o psicólogo não conseguiu te dar, te orientar, o divã do terapeuta não conseguiu, Jesus pode, irmão. Jesus pode. Mas você tem que se doar a ele, sabe? Tem que se doar. Eu falei pra você que você precisava de inteligência emocional lá, pessoalmente, e eu continuo dizendo, você precisa. E talvez a inteligência emocional que você vai conseguir é só em Jesus, tá bom? Mas, ó, já aproveita aqui para liberar perdão pela difamação, pela calúnia, pela ameaça. Você me ameaçou, viu? Te perdoo, irmão, por tudo, tá? Perdoo. Mas o perdão não vai anular as consequências que você pode sofrer. Assim é para todos. Eu né? entreguei ele na mão de Jesus. As pessoas mais estão perdoadas. Rapaz, eu fui do mundo cruel, né, James? Eu fui do crime, da vida bandida. Salto à mão armada muito novo. Eu tenho uma cicatriz de 19 pontos na barriga. Eu tenho uma bala alojada no corpo até hoje. Minha adolescência foi perturbada, doente, sabe? Experimentei o crime. Não experimentei amor de pai. Como a Gi contou, meu pai morreu tentando tirar a vida. Isso aqui não é vitimismo não, tá? Como algumas pessoas dizem e podem interpretar por aí. Isso é verdade. Eu vim de lá, do mundo cruel. Se o pessoal que me acompanhou na Bahia estiver aqui, vai confirmar. Tem aqui, ó. Ó, tá aqui a cicatriz, ó. Tá tudo aqui. Então, irmão, quando Jesus me encontrou na esquina, quando eu estava na esquina com um revólver na cintura, tramando um novo assalto a fazer, 2 semanas antes, um amigo que fazia parte da mesma quadrilha de assalto que nós, teve um encontro com Jesus, entrou na lei de crente. Ele ia passando na rua, e aí quando ele estava adiante, ele para. Aí ele me chama até pelo apelido. Buiú, vem aqui. Eu vou até o Henrique. Quando chega lá, ele fala, Jesus te ama. Tem uma obra na sua vida. Quer te fazer um pregador do evangelho. Ele quer te usar. Quer te encher de dons espirituais. Eu nem sabia que era isso. E o Henrique começou a pregar para mim assim, Michael. Imagina. O Henrique vai lembrar. Imagina você sendo usado por Deus para curar os enfermos. Imagina você sendo usado por Deus para entregar mensagem para as pessoas e salvá-las. Você entregar mensagem para as pessoas e levar ela a uma vida de transformação. E ele foi me enganhando, cara. Parece que quando ele falava, imagina você sendo usado por Deus, imagina você sendo usado por Deus, os meus olhos foram brilhando, lacrimejando e tal. E aí ele me propôs um desafio dizendo, experimenta Jesus por 2 semanas, se você não gostar, desista dele depois. Cara, eu ali na esquina, levantei as mãos, fiz a confissão de pecador para experimentar Jesus por 2 semanas, experimentei 1, 2, 1 ano, 3 anos, 5 anos. 16 anos servindo a Jesus. E ali, naquele dia, eu chorei, irmão. Eu saí dali, daquele encontro ali com o Henrique. Numa esquina. Numa esquina, eu saí dali vibrando, pô, agora eu sou crente e tal, eu vou pregar, eu vou ser usado por Deus. Eu saí com essa mentalidade. Então a minha vida mudou. Tive meus devaneios, tive as minhas fragilidades, os meus erros. São 16 anos de fé, meu irmão. Nem sempre você está bem espiritualmente. Você oscila em alguns momentos na fé. Mas tô aqui, meu irmão, firme. Entendeu? Servindo a Jesus, ainda pregando o evangelho, no meio da bagaça toda, no meio da treta toda, eu estava na igreja Plenitude da Fé com o amigo apóstolo Daniel Júnior, pregando a palavra. Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, ganhando vidas para Jesus, porque isso está na minha essência, meu irmão. Em meio a falácias, em meio a línguas ferinas, em meio a contrariedades, adversidades, seja o que for, meu irmão. Eu tenho convicção que eu tenho um chamado, eu tenho convicção que da onde Deus me tirou, da onde Ele me arrancou, o que Ele fez na minha vida. Cara, eu era improvável,
Eu era totalmente improvável, não tinha perspectiva de vida, não tinha sonho, não sabia onde eu chegaria, o que eu seria. Eu tenho uma família maravilhosa, minha esposa, estamos casados, vamos fazer 13 anos agora em fevereiro, dia 23 de fevereiro. Uma filha linda de 11 anos, faz 12 anos agora, dia 24 de dezembro, entendeu? E, cara... Jesus mudou, Jesus transformou a minha vida. Então não tem o porquê eu não perdoar. Não tem porquê eu não perdoar essas pessoas. Entendeu? Eles podem falar o que quiser, mas o perdão é real, é verdadeiro e é em nome de Jesus. Um pastor aqui de Curitiba mandou um áudio pra eles, né? Mandaram um áudio. Mas é doído. É doído demais. Não, assim, não dói eles, tá? Eles não dói. O que dói, o que me doeu, o que me baqueou dessa vez foi o áudio desse coitado aí. Esse áudio. O áudio me fez chorar. O áudio que disse que eu sou adúltero, irmão. Teve um irmão que já esteve no podcast comigo. Rapaz, eu nem queria falar porque 62 anos de idade o cara fez, semana passada. Ele foi coordenador de uma da UMATS Curitiba quando estava no auge. Era um dos maiores congressos do sul do Brasil. Foi um dos caras cotados para ser presidente da Assembleia de Deus em Curitiba, irmão. Só que o histórico dele até aqui é de devaneios. Tem comentários no próprio vídeo onde ele me acusa de forma leviana que, se eu ler aqui, é vergonhoso, é constrangedor, sabe? Boatos devido aos divórcios que aconteceu com ele é vergonhoso. Entende? E tudo está correlacionado, né, a desequilíbrio. Paulo desequilibrado, o outro youtuber também, denúncias de desequilíbrio emocional. E o irmão que solta aquele áudio lá, cara. Sim, mas... eu tenho dó, na verdade, eu tenho dó porque, tipo assim, no áudio o cara fala bem assim, eu não quero prejudicar o Fábio não, porque eu não quero ser canalha. Eu não sou canalha. Eu não sou canalha. Mas descendo a lenha. Rapaz, me chamou de lixo. Irmão, o cara que eu recebi aqui, fiz um podcast a fim de engajá-lo novamente. Aonde eu ia, os pastores falavam bem assim, ô Fábio, pastor fulano de tal me ligou aqui dizendo, você só leva o Fábio aí, Fábio. E tal. Aí eu falei, não, nas pastor. 3 últimas agendas que a gente foi junto, os pastores presidentes, Deus só olhei pro Fábio assim, olhava pra ele assim, né, tipo, tem alguma coisa estranha aí, né? Daí, fulano acabou de me mandar mensagem, você não leva aí não? Só vai levar o Fábio? Ele pedindo pra pegar? Ele pedindo. Só vai levar o Fábio? Por que só leva o Fábio? Aí eu falava pro pastor, ô pastor. Olha que ciúme. Aí o pastor citava o histórico. Aí eu falava, ô pastor, não, mas ele tá bem agora com a nova esposa dele. Isso tá tentando se levantar, tem uma boa palavra. Traz ele aqui, entendeu? E aí, pô, de repente... Só que, cara, Deus é surpreendente, velho. Aí não tem... Aí, como que a gente não acredita em profecia nos mistérios dele? Gi, conta, Gi! Conta! Acho que faz mais ou menos 2 meses, não. Porque, assim, essa história pra mim doeu. Não é desse pessoal ali. A gente chorou porque ele encontrava Ele pegou na minha mão, primeiro, assim, ó. Quando que o Marcos Feliciano esteve aqui? Cara, não lembro. Em Colombo. Foi em Colombo. Eu não lembro o ano. Ele pegou na minha mão. Ano passado. Ele pegou na minha mão. Esse rapaz do áudio. Esse rapaz, esse senhor experiente, que liderava, né? Ele pegou na minha mão e falou assim, parabéns pela defesa que você faz do seu esposo. Olha, ele me elogiou. Eu falei, meu Deus, esse homem é um lorde, merece ser feliz, merece se levantar. Ele merece se levantar como líder. A gente conseguiu retirar toda a impressão que nós tínhamos a respeito dele, dos boatos que falam porquê dos divórcios. Ele pegou na minha mão e abraçou o Fábio. Ele me elogiou como postura de mulher. Você pense, ele ganhou nosso coração, Fábio. Eu preciso contar a história dele. Ele me jogou lá em cima. E o Fábio também, né? E daí... E Deus, ele preparou meu coração, porque isso me doeu demais. Ele me ligou, eu xinguei ele. Com a mesma proporção que ele mandou o áudio pra pessoa que encaminhou o áudio pro Paulo, que ele não sabe, mas o próprio pastor acabou confessando aqui pra gente. A gente não tava... Eu vou ser bem sincera, eu não tava preparada. Eu não tava... Agora, esse áudio é recente. Esse áudio é recente agora. Um dia depois dele ter vindo no podcast, ele chorou de felicidade. Porque assim, o Fábio arrancou a visão da maioria das pessoas que tinham... Eu mesmo tinha uma visão desse homem de um escroto. De um homem que batia em mulher. Era esse boato que eu ouvia. De um homem que batia em mulher. Que já tava ali na 3ª ou 4ª separação. Era essa visão que eu tinha. Eu não tinha visão dele como líder mais. E daí o Fábio leva... Porque eu tenho medo quando o Fábio leva para as pessoas assim. Eu falei, poxa, só traz
entulho, né? Mas não. Aí a gente tende a desacreditar da profecia, a ser crítico, não. Às vezes Deus entregou algo pro cara e ele acrescentou, mas esse cara é um homem de Deus, irmão. Você pensa Você pensa que o cara porque se levanta? Foi. Eu vi, mano, decepcionante. Gente, eu chorei. Eu vi o áudio assim, cara, eu falei, poxa vida, velho, mas esse cara não conheceu minhas particularidades. A gente almoçamos, tivemos a mesa junto, assim, em algumas vezes, mas, irmão, expressões que ele usou. Isso. Cara, eu jamais. né? Eu jamais. O Mike, a gente já teve tempo de mesa. A gente brinca. Já teve tempo de mesa. A gente já brinca. teve tempo de mesa. Várias vezes. Irmão, se passa uma mulher bonita na minha frente, se eu tenho a elogio, eu jamais uso expressões pejorativas. Olha que mulher linda. Já aconteceu de eu falar isso. Agora, essas expressões que aquele cara usou. Mulher nervosa. Expressões Já viu o Fábio suja, falar, cara. o Fábio falar assim, ó. Daí o que acontece? Quando eu vi isso, eu não me Expressões frustrei. sujas, Eu não me mano. frustrei com isso. Eu não sou casada. Eu não sou. Ali diz A mais gente não é sobre casado. ele do que sobre É. você. Entendeu? A gente não é casado com ninguém Mano, perfeito. O Fábio é um garanhão. Irmão, se eu fosse esse garanhão que ele falou, meu irmão. Irmão do céu. Rapaz. Ele tá com inveja do seu olho. Não, Seus o olhos cara é um claros, garanhão. O cara é castanhos. isso, irmão. Eu sou o cara que me acho mais feio do mundo. Não, Ainda bem que eu encontrei uma mulher bonita que conseguiu ver alguma coisa em mim, velho. Não, a questão disso tudo aí. Sério? Olha que Quando eu vi esse áudio, não que não me. Quando eu ouvi, desestabiliza, né? Eu sou ser Claro. humano. Eu fui pra oração, porque eu sabia. Não, eu cheguei na hora, eu falei, pô. Olha o cara me chamando de songa aqui. Eu luto por você Literalmente, aqui. ele fala Ele me no chamou. áudio isso, né? Gente, ele me Songa, chamou de casado com uma songa, songa. cara. Rapaz. Só sobreviveu porque ela é uma mãe. Eu falei, vou mostrar a mãe. Você vai ver só a mãe. Aí ele me Daí eu fui chama pra de casa. lixo, cara. Chamou de lixo. Daí eu fui pra casa. De lixo, Daí eu fui velho. pra casa. Daí eu fui pra casa, eu chorei. Mas eu chorei tanto naquela tarde. E esse pastor, áudio um dia depois ele ia pro podcast, tá? E aqui fica o recado agora que o Fábio saiu. O Fábio defende os que dão boa informação pra internet. Assim, ó, gente. A gente manda. E eu creio que existem os informativos. E eu creio que hoje. Tem alguns que eu tenho admiração, tá? Tem alguns que o Fábio conversa ali, que passa informação, que passa denúncia na internet. Eu não vou jogar eles. Porque hoje em dia é eles que dão freio no. Vamos falar a verdade? É eles que dão freio. Tem muitos pastores que têm medo de escândalo. Por isso que Cair, se segura. né? Da casa Sendo cair. muito. Tem uns que têm medo de profecia. Tem outros que têm medo de fuxico gospel. Tem medo de Nedé Carpano, de Evandro. Tem medo deles. Então, assim, se tá segurando, tá tudo bem. Desde que passe a informação do jeito que é. Os profetas deixam. Deixa lá. Já que os falar. profetas estão calados, que os profetas não podem falar, deixa Deus usar Deus usar, ó. Deus usar o fofoqueiro. Agora, assim, ó, vejam pra quem vocês denunciam. Esse senhor de idade mandou um áudio sigiloso. Não era pra ter sido compartilhado. Mas olha o que o orgulho fez. Ele não guardou. Tentando desmascarar o Fábio, ele lançou. Você pense bem pra quem você faz denúncia. Porque tem gente que faz denúncia. Essa pessoa, ela me ligou chorando. Aquilo assim, gente. Eu sou ser humano, tá? Eu não sou passiva. Ai, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe daquilo que eu tenho que passar, o que tem que mandar. Eu não sou assim. Eu já chamei ele. Você não é um pastor. Já na hora que eu agi, você é um lixo. Você não é um pastor. Porque assim, o cara passou por isso tudo. Quem busca santidade uma vida inteira sabe quanto que é difícil. Não vai apontar pessoas assim. Agora, assim, ó, cuidem com quem vocês denunciam. Denuncia, não tô falando que não tem que denunciar. O cara me chamou... mano, ali... E essa pessoa específica... Ele mesmo fala o nome dele lá, velho. Falou o nome dele. Ele mesmo fala o nome dele no áudio, né? E eu não Deu quero... exemplo. Agora, assim, ficou tão feio que ele me chama de porco. E deu pra ver um sentimento ruim da pessoa a meu respeito. Porque ele tinha foto minha no feed dele. Aí ontem eu fui procurar, falei, pô, cadê as fotos? Rapaz, em algum momento, será que esse cara não deu lugar pro diabo? Deixa eu fazer uma pergunta. Pra despertar um sentimento tão forte contra mim assim, Não velho. sabe. Ele disse que Não, é amigo. Ele disse que é amigo do outro youtuber que vazou o áudio. Foi o entendeu? amigo dele. E Foi o próprio amigo dele que vazou o áudio pro outro, mano. E o amigo dele que mantém a ética. Eles são ética. Eu sou ético. Que critica a Eu não ética da faço igreja, parte não dos sei o quê. religiosos gospels. Verdade. Eu não faço parte dos religiosos gospels. Desse sistema podre. Desse sistema. E o mundo mantém a ética. Primeiro orgulho que bateu, o que ele fez? Mandou o áudio do amigo dele. Caiu Ética. totalmente Olha por só terra, quem né? manipula, né, meus irmãos, meus E amados. aí é complicado, porque se eu falar aqui da mulher que Jacó não amava, Rapaz. deixa eu ficar quieto, tá? Vocês sabem o nome da mulher que Jacó não amava? Rapaz. Porque esse cara não tem moral nenhuma pra ficar denunciando as pessoas no YouTube. Deixa eu falar aqui. Ó, o Evandro tá ali. O Evandro tá ali. Você toma cuidado, que o Evandro tá aqui online, ele hein? não tem moral nenhuma pra denunciar nenhum pastor no YouTube.
Porque o histórico desse cara, na vida conjugal, é de abusador, de pressão psicológica, de agressor. Eu fico estarrecido ver um público que segue esse cara. Entendeu? Não tem. Ai, se eu pudesse falar o que eu sei que a mulher que Jacó rejeitava... Ele ia preso. Ah, se a gente pudesse colocar o que nós temos. Ô, Evandro, qual é o nome da mulher que Jacó rejeitava? Qual é o nome da mulher? Porque esse cara, ele expôs conteúdo pro Paulo de algo que já foi corrigido. De um pastor que já foi tratado, irmão, pelo ministério. Já há tempos. Aí expôs agora. Que covardia. Ah, se eu falar que você... Responde, Evandro, o que você questionou? O Evandro questionou por que ele disse que o Fábio comprou a mídia eu só sei que eu informativa. Coisas, né? A mídia informativa não é isso. Foi tratado, gente. Ah, a situação que o Fábio cuidou. Por Jacó quisesse vir a público para falar que ela sofre emocionalmente até hoje por causa... Você pararia de chamar os outros de canalha, ela mora de bandido, de criminoso. Você pararia. Porque você não tem moral, irmão. Você é mais... Deixa eu... Não posso falar, eu não posso entregar o que eu tenho. Eu não posso. Mas a gente tem tudo pronto, viu? Mas a verdade é, não tem moral. Não... A maioria desses youtubers que fica esbravejando, querendo corrigir o sistema que eles tanto dizem, eles não têm moral, porque eles não conseguiram nem corrigir a vida deles. Eles não conseguiram nem corrigir as emoções dele. Eles não conseguiram nem ter inteligência emocional. Eles são moralistas sem moral. Vai acompanhar... Busca o histórico desses caras. Busca o histórico desse cara. Eu vou só ler aqui algo que é interessante, que mandaram pra mim. Olha só. Olha isso aqui, gente. Vamos lá. Como é que um cara desse continua tendo moral? Não tem. Expôs a pessoa que estava em uma conversa que ele disse que era amigo, expondo inverdades, difamação, mentira. Olha que covardia. É um áudio que até... Vamos lá. Conheço esse Saulo há muitos anos. Ele morava em minha cidade, Vitória, Espírito Santo. Esse cara desde sempre foi assim. Não ficava em igreja nenhuma. Sempre falou mal de todos, de tudo, de todos os pastores. Não tem igreja séria para ele. Aliás, nunca teve. Velhinha? Só ele tem razão. É um desigrejado sem direção. Digo isso, pois tem desigrejado que servem a Deus em casa, tem a vida com Deus. Mas esse aí não tem princípios nenhum. Ele é igual como Jesus falava na palavra, sepulcro caiado. E tem mais coisas, viu? Tem mais coisas do passado, o porquê do divórcio. Tem mais coisas. Viu? Rapaz, eu te falar um negócio... O Senhor já perdoei. Que o Senhor te abençoe. O Senhor lhe guarde. O Senhor te ajude. O que o cara quer? Irmão, o cara quer separar a gente. Você poderia acabar. 13 anos. Se não tem... Irmão, se minha mulher não tem uma inteligência emocional... Ele ficou me ligando ali, o vagabundo. E sabe qual foi? E sabe qual foi o bom? Que ela teve inteligência. Ficou me ligando pra pedir perdão, né? Ficou me ligando pra pedir perdão, que caiu. Ele se arrependeu. Como que ela foi inteligente? Pelas palavras. Meu marido não fala isso. Não. Opa, peraí. Não foi ele que falou isso, calma aí. Então, mas quem te ligou pedindo perdão? Não, ele no momento, antes de soltar... o pastor daqui, esse pastor aí que vocês participavam, que participou podcast, aqui, que mandou o áudio pro de Santa Catarina, que é o Ético. O Ético mandou o áudio. Ele me ligou na hora pedindo perdão, que agiu por ciúme, falando que agiu por ciúme, que não sabe o que deu na cabeça dele. Imagine, gente, ele expôs a própria filha. Falando que o Fábio mexeu com a filha dele. Ele poderia acabar com o ministério. Acabar com o ministério não. Não, gente. Acabar com o ministério não. A questão dele, acabar com o ministério não. Até porque não tem que provar muita coisa, né? Tem que provar. Mas do jeito que tá as coisas hoje em dia... não. Tem que provar muita coisa. E não tem... Tem um filme top, livro disso. Não tem como. É engraçado os comentários, né? No vídeo que foi postado com esse áudio. Ninguém fala do áudio, né? A maioria das pessoas... tá criticando. A maioria não, né? Tem muito público dele lá que vai defender ele até se ele tirasse a minha vida, né? Sim. Os cegos, né? Se eu falar pra você... Se eu falar pra você agora, James, um amigo meu me falou que se você tomar
5 pedras de chumbinho, você vai emagrecer. É, que ele falou, Daí né? porque foi Um amigo meu falou que o falou. Fábio tá envolvido O em Fábio muito... falou. Daí você vai acreditar? É o tal do disque me disque, né? Não, isso aí... Não, assim, não vou falar que não balançou. Claro que balançou, mas eu fui pra casa, chorei. Esse dia eu chorei. Chorei porque foi ele. Chorei porque foi ele. Ele me ofendeu demais. Chorei mesmo. É engraçado... Mas depois eu respirei e eu ouvi. Eu falei, não, esse aqui não é esse tipo de palavra que o Fábio usaria. Não é esse tipo de palavra. Eu não vou falar que ele é santo, que ele não brinca, porque a gente brinca. Eu brinco, ele brinca. A gente brinca demais, né? Mas não acredito que o Fábio... entre vocês, né? Não, entre nós não. Se eu tiver com a tua esposa na rua aqui, eu vou brincar com ela também. A gente, com um pouquinho de liberdade que me dá, eu brinco, gente. Eu sou catarinense, eu brinco o tempo todo. Isso aqui é baiano. A gente brinca. Eu não sou desse jeito, não. Então, assim, eu não creio que ele tenha essa liberdade com esse pastor aí, né? De brincar, que o Fábio é meio fechado, meio... com algumas pessoas, mas... Cara, mas enfim, o cara expôs até a família dele, irmão. Expôs a família dele, dizendo isso que aí. mandou foto dos filhos dele pra mim. Mano, se você manda... Ô, Maico, se você manda uma foto da sua filha... Um exemplo. Uma foto da sua filha pra mim. No caso dele, foi os filhos, né? Cara, eu não ia ficar sem graça se eu não falasse alguma coisa. Eu falei, seus filhos são lindos. Aí ele do nada falou, tira o olho da minha filha. Assim, kkk. Eu falei, não, tô falando que seus filhos são lindos. Plural. Aí ele vai lá e expõe os filhos dele dizendo que mandou uma foto da filha dele. Eu quero mudar de assunto, porque eu não quero... Porque, poxa, o cara, 62 anos de idade, tentando mano, se estruturar tá agora, tentando né? se estruturar, tá? Eu vi que ele tava até pregando ontem. Eu vi que ele tava até não pregando ontem. Não me exponha, ontem, Fábio, por favor. Eu vi que ele tava até pregando ontem. Não me exponha, Fábio. Não, tá aqui nessa... Aqui, alguns metros daqui. Posso fazer uma pergunta? Você vai processar? O quê? Rapaz. Irmão, eu não quero perder tempo com isso, não. A gente agora entregou... o vídeo vai ser removido. Mas a gente entregou pra... Vai ser removido. O cara batendo na mesa? Não, o vídeo que tá o áudio dizendo que eu... Entendeu? Não, como bater na mesa não tem mais. Já entregou. Muitos amigos, na verdade, advogado disse que era pra eu processar tanto o canal quanto a própria pessoa que fez esse áudio, porque é difamação caluniosa, gente, não sei o quê. A gente entregou Aí eu pro Rei dos liguei Reis, pra gente. ele me pediu perdão chorando, irmão. Me pediu perdão chorando, não sei o quê. Eu não quis ouvir e tal. Aí ele falou, é que eu recebi algumas coisas, tem isso e tem Recebeu aquilo. algumas coisas. Eu recebi algumas coisas, Fábio. Usou como palavra dele. Mano, complicado, né? Que Mas triste, isso é né? sinal que você tá com muitos inimigos por aí. Claro que Mas as pessoas se fazem inimigo agora da gente. eu Agora eu quero comentar aqui, eu quero falar... que existia esse tipo... Assim, ó, eu não imaginava. Quando essa pessoa falou, olha, tem gente que por motivo de inveja... Gente, eu cogitei muitas pessoas, assim... Pessoas que a gente não tem tanta afinidade, assim, que passaram por aqui, sabe? Que cresceram. Por motivo de inveja. Inveja? Inveja do quê, gente? Daí, você ser o que você é. Inveja do quê? Mas inveja do quê? Deixa eu só falar um pouquinho. Olha o que o cara faz. Não, e realmente, gente, não tem outro motivo. Não tem outro motivo que essa pessoa fazer isso. Não tem, assim, não tem nada. Irmão, e ainda se fosse verdade, seria... Assim, eu me pergunto, rapaz, sabe? a gente não é juiz de valor da vida de ninguém, não, pô. A gente não é juízo de valor. A gente não é juízo de valor. Não podemos fazer juízo do valor da vida de ninguém, não. O cara pode ter caído ontem, pode ter se consertado hoje, tá diante de Deus hoje. Não sabe de você tá cometendo lachon hará, velho. Que é um dos. Que é uma das coisas mais condenáveis pela cultura judaica. Mas enfim, que esse servo de Deus possa. De verdade, eu fiquei muito triste, eu me magoei muito com você, eu me chateei muito com você, cara. Eu me decepcionei absurdamente em ouvir o seu áudio após você ter sentado à mesa. Eu não revelei o meu coração para você. Graças a Deus por isso. Mas nisso aí eu aprendi. Não revele o seu coração para todo mundo. Pode sentar até a mesa, mas não revele o seu coração. Foi a maior decepção da minha vida ouvir o seu áudio. De verdade, foi a maior decepção da minha vida. Mas, mesmo assim, eu te perdoo. Eli de Barros Lages. Eu te perdoo. De coração, cara. Você tá perdoado. Você tá perdoado. Mas perdão dado, acesso negado. Mas você tá perdoado. De verdade. E eu torço, irmão, para que você não reviva coisas do passado como consequência do que você fez comigo. Você está perdoado de coração, você está perdoado. Mas eu quero falar aqui sobre os comentários das pessoas no vídeo que foi postado isso. Esse rapaz do canal, o Tonto,
continua cismado que é o ônibus certo nessa história toda. Mais esperto que todo mundo. Ninguém presta, só ele. Controle emocional zero. No final, o ser humano só quer ser o dono da razão. São os paladinos da verdade. Imbecis. São comentários isso? São. No próprio vídeo. Você não pode ficar de cabelo grande que logo fica muito nervoso. Bora cortar o cabelo. Foi horrível, caramba. Por que não conseguem debater ideias? Infelizmente você não tem nenhum preparo falando a respeito do rapaz. Cara, eu até gostava de ver seus conteúdos, mas após ver quem você é fora do seu quadrado, vejo que é só balela. Sozinho é fácil fazer tudo, né? Apenas um desequilibrado, invejoso e mau caráter. Trata um relato sobre, sobre seus desafetos como prova, mas quando os relatos são ao seu desfavor, ele alega mentiras. Pinóquio forense, mentiroso. Paulo, você perdeu. A sua postura desceu. Foi lá embaixo. Infelizmente está longe de ser um exemplo de Jesus. Foi ridículo. Você demonstrou toda a sua falta de preparo, sua burrice e mau caratismo. Deu dó. Rapaz, você perdeu a credibilidade quando você falou uma tamanha besteira, quase beirando a uma blasfêmia, quando você disse que o Espírito Santo usa de manipulação para convencer as pessoas. Cuidado com suas palavras. Isso é o que você falou aquela hora. E você não tem qualquer moral. Olha isso. Nossa, você foi hipócrita. Ele de ser falso profeta. Ele de ser falso profeta. Você de não amar os vossos inimigos. A pessoa disse que ele foi hipócrita, para você ver que é imparcial, né? Me chamou de falso profeta e disse que você de não amar os vossos inimigos. Aí tem, ó. Perdeu a razão e se mostrou quem é. Você não passa de um desequilibrado, perseguidor da igreja, manipulador e doente. Logo você vai colher por tanta maldade, doente. Cara, o problema aí uma crítica pra mim aqui, né? Mas eu colocando nos comentários recentes, que ele vai ter o público dele que vai me bater, né? Mas colocando nos comentários recentes, tem algumas pessoas, cara, o problema é aguentar o passivo-agressivo. É um doce, mas fala cada absurdo com calma e sorriso no rosto, que a vontade que dá é voar na goela. Falando de ti. Falando de mim. Voa na goela. A ideia, ou seja, você não tem argumento, você não sabe provocar com palavra. Aí tem um aqui que é muito pesado. Lê esse aqui, que eu não vou ler, não. Lê isso aí. Leia aí, gente. Lê esse. Lê aí, Michael. Lê esse grande aí, que é pesado esse aí. Esse grande aqui. Esse é pesado, lê aí. Com a letrinha bem pequenininha. Olha lá. Se os caras falaram da tua esposa, não é verdade mesmo. Um doente desse, que faz o que tu faz ao vivo, imagina tu sozinho. E tu ainda acha bonito deixar o debate da ideia para sair na porrada. Cara, procura ajuda. Tu não prestou para ser crente, não prestou para ser fofoqueiro de pastor, porque ninguém te leva a sério. E no final ainda queima, né? O que é esse queima? Esse queima, né? E isso tá onde? Veja aí, onde tá isso aí? Tá nos comentários do vídeo. Do vídeo dele, né? Cara... Queima. Não acabou aí. Para falar que tu lê, que tu não sei o que, enfim. Tem mais comentários? Não, tem trocentos comentários aqui, ó. Tem bastante. Não, mas deixa eu ler só os negativos aqui. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Você estava incorporado com o espírito da ira gospel. Tem esse, tem isso, ó. A Bíblia não tinha atualizado esse. Como sempre, continua a mesma soberba. Tem um comentário aqui que é extraordinário. Isso aqui, ó. É de um inscrito, tá? Acompanhe o seu canal e vários outros. Mas nesse vídeo, o debate acabou deixando a desejar. Você fez acusações sem apresentar provas concretas. E em alguns momentos pareceu emocionalmente desestabilizado. Isso apenas fornece mais munição para quem quer desacreditar seu trabalho e acaba prejudicando sua credibilidade. O áudio apresentado não prova nada. Fica no campo do disse-me-disse e das insinuações. Além disso, envolver pessoas que nem estavam no debate cria uma espécie de cortina de fumaça, desviando o foco e enfraquecendo ainda mais o seu ponto. Porque ele ficou citando o pastor Marcos, ficou citando pessoas que não estavam ali para se defender, né? Falo como seguidor, é um inscrito, pô.
Desse jeito, você acaba fortalecendo a narrativa de que suas denúncias seriam apenas fruto de descontentamento ou frustração, colocando o outro lado na posição de vítima. Essa é a argumentação que podem usar contra você. Talvez fosse interessante analisar algumas técnicas de debate que acabaram funcionando de forma desfavorável para você nesse vídeo. Isso poderia ajudar a tornar sua posição mais sólida e estratégica nos próximos conteúdos. Só um minuto. Segundo um comentário aqui, falou que o Paulo tá te assistindo sim, tá? Que legal. Aí tá aqui, assisti o podcast e só mostrou uma coisa. Talvez ele não tenha lido esses comentários, eu tô lendo pra ele. Assisti o podcast e só mostrou uma coisa: o quanto o Paulo é desequilibrado, agressivo, precisa urgentemente de uma terapia, precisa se tratar. Olha mais um aqui, Civilidade passou longe. Deveria fazer um vídeo se retratando pelas acusações sem provas que fez e da maneira grotesca que agiu. Mas vem com a carapuça de super-herói como se tivesse obtido algo de positivo no debate. Eu não sigo o Fábio, nem concordo com a maioria das coisas que acontece lá no canal dele, mas você tomou uma surra de civilidade no debate. Olha isso aqui, cara. Não tem muito comentário, mas eu tô tentando achar um aqui. Eu tô tentando. Você já leu, né? É um que eu já li aqui, irmão. Aqui, essas ofensas já caíram no ouvido do Feliciano e também do... Já, não, já irmão. Na hora. Já caiu. Já. E rapaz, o que vem aí, deixa eu ficar até quieto, né? Deixa eu ver aqui, Olha só. Deixa eu só achar é passivo ao processo, né? Sim, de difamação, calúnia. Mas eu entreguei eles. Eu entreguei ele não, de Deus acha ele. Já. Se ninguém acha o endereço dele, Deus acha, Deus né? acha. Deus acha. Porque tem algumas coisas... Olha esse comentário aqui, Algumas coisas acho que são terrenas. Fez aqui na terra, eu olha espero que Deus aqui, encontre ele, que ele encontre Deus de verdade. E eu já perdoei também, tá? Eu não tenho raiva dele. Quem eu fiquei chateada, e não foi nem ele que recebeu esse áudio aí, né? Quem eu fiquei olha chateada, isso aqui, realmente são os aqui. Eles não esperam nada. Olha isso aqui, totalmente desequilibrado. Tem que se tratar urgente. Dá pra ver pelo semblante que precisa de ajuda. O Fábio totalmente calmo e você louco de pedra. Serpente no deserto. Piada isso. Psiquiatra urgente. Olha esse comentário aqui, Sei de cima de psiquiatra, né? Mas realmente precisava, né? Não é psiquiatra, não é pra doido, não, gente. Olha isso aqui, olha isso aqui, De verdade, não é pra doido, acusações infundadas. Se for assim, um amigo meu disse que você beija rapazes. Você é gay por isso? Amor. Que tá aqui, não. Tá aqui, gente. Eu tô lendo comentários que tá no próprio vídeo dele aqui, Como tá a minha imagem aqui, eu posso mostrar, viu? Aqui, Eu tenho direito nessas imagens aqui, viu? Tá aqui, Tá aqui, Tá aqui, Outra coisa também, eu não gosto que coloque meu marido em preto e branco, não. Já é preto. Olha lá, coloca meu marido em preto e branco na foto, não favorece ele, não. Coloca ele preto e branco. Da onde se viu ali, como que vão reconhecer olha isso aqui, no vídeo? A questão não é você falar de fulano e cicrano. Colorido, né? É o seu, a questão não é você falar de fulano e cicrano. É o seu descontrole emocional que coloca até a vida dos outros em perigo. Os meninos ficaram... tá escrito assim, os meninos ficaram tudo azunhado da sua ira. E é verdade. Como é que os meninos que estavam ali no estúdio reagiram assim? Porque, de fato, ele quis partir pra agressão, de fato. E como é que foi, assim? Era uma ou duas? Quantas pessoas estavam dentro do estúdio? Tinha mais 3 meninos e o anfitrião, o Pedro, né? E aí os meninos ficaram segurando ele. Eu cheguei lá mais cedo, né? Aí tinha um bolo, essas coisas, tinha umas facas lá em cima, né? Aí o menino disse que levou lá pra pia e tal. Aí ele ficou olhando pra faca lá na hora. Não tentou pegar, mas um menino, tá até no meu vídeo, né? Que ele ficou olhando. Isso aqui, você é bem agressivo, rapaz, tenha mais calma. Se você não sabe se comportar num debate, não participe, você perdeu o controle. E ele é bom, né? Vocês já assistiram o vídeo dele? Ele é bom, ele é bom. Ele tem um poder de persuasão muito grande, né? Se ele procurar assim, o bicho é bom, não é por nada, não. Eu não consigo nem enterrar, porque ele é bom pra... Ele quase me convence. Eu não conheço. É bom, mas o temperamento dele Olha isso aqui, Gente, a ira transborda na face desse rapaz. Tem 500 mil de seguidores, né? Não é à toa. Ele é bom. Ele é bom. Ele tem um poder de Eu já fala. falei isso, que ele tem um poder de persuasão na fala dele. Quando não tem ninguém pra contrariar ele é bom. Ele é dramático, ele sabe contar uma história, conduzir as pessoas. Ele aponta pra câmera assim, ele fez uma ilustração, a abertura do vídeo que ele fez ali do Fábio, tipo... como é que é o nome daquele filme do Rio de Janeiro lá? Tropa de Elite. A Tropa de Elite, eu me lembrei. Bom de edição, ele é muito bom. Ele fez tipo aquela abertura de filme do Rio de Janeiro, eu falei, cara. Olha esse comentário aqui, é bom pra fazer edição, sério. Gente, a ira transborda na face desse rapaz. Bom, eu não acredito em nada que venha desse canal. Não há paz vindo da vida desse homem. Aqui tem um que não dá pra ler, não. Que é contra ele também.
Não, eu tô procurando aqui, só uma aqui, que é bem interessante, que eu vi se não foi apagado, né? Calma aí, já acho, tá por aqui, ó. Tem gente também me xingando aqui nos comentários, claro, tá, gente? Né? Tem um monte de gente aqui. Esse Fábio é nojento, marido, ele é e tal. Rapaz, nada tira da cabeça que foi planejado essa arapuca. Não foi, viu? Não por mim, né? Foi o que eu imaginei de início. Eu confesso que eu imaginei, porque ele já era um crítico seu. Não, olha só esse comentário aqui, que é de pessoas inteligentes. Tem comentário de pessoas inteligentes que gosta dele, eu acho, entendeu? E aí faz esses comentários inteligentes que eu gosto de ler, ó. Paulo, poderia ter falado tudo o que disse aqui no podcast sem perder o equilíbrio emocional. Levantar para bater no seu oponente pegou mal. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é tido como sábio. Fábio pode até ser errado, mas no momento de debate foi sábio, enquanto você, Paulo, não foi. Perde a razão. Perdeu a razão, né? Se tinha alguma razão, perdeu. Não é que tinha razão. O debate ninguém tem olha razão, outro comentário aqui. Eu vou parar de ler já os comentários, mas ó... Debate nunca leva a nada. O Fábio faz em São Paulo. Lá tem uns que agregam, assim, um conhecimento, né? Na gente. A gente olha as coisas com um jeito diferente. Olha aqui, olha esse comentário aqui que é interessante, né? Ó. Sobre o Sale, eu não concordo com nada que ele fala e faz. Mas o Paulo não tem nada de cristão e não tem equilíbrio nenhum. Eu mesmo, a partir de hoje, não sigo mais. Tem que trazer as provas na mesa para falar de alguém. Tinha um comentário aqui, rapaz, cadê? Aqui, ó. Mesmo que você tenha razão, procure não perder o controle, porque debate se ganha em argumentos. Quem grita perde o debate e a credibilidade nos argumentos. Os falsos profetas serão desmascarados no dia do juízo. Você não vai conseguir mostrá-los apontando-os, pois a luta é espiritual e com demônios grandes. Olha aí, ó. Cara, é pesado. Ó, tem esse comentário aqui a respeito da pessoa que mandou o áudio, ó. Usar um áudio privado para atacar os outros, o que é mesmo? Só os recentes aqui do canal respondem aí. Usou um áudio privado pra me atacar. Aí o cara continua. Esse tal que mandou o áudio nunca foi diferente. Acusa, cria história, arruma falso testemunho. Isso é moral. Casou aí, fala às vezes lá que eu não quero falar. E mente mais que o diabo. Invejoso até dos irmãos dele. Meu Deus. Aquele bicho que vive no chiqueiro, né? Quem conhece sabe. Esse áudio dele não tem credibilidade nenhuma. Falar deste jeito... Olha aqui, ó. Esse áudio dele não tem credibilidade nenhuma. Falar deste jeito das mulheres, aí dá pra ver porque não para com mulher. Aí o cara usa uma expressão. Daqueles que não gostam de trabalhar, mas tem uma expressão bíblica, né? Não é o vagabundo, é o outro, né? Sem caráter e fica dando de certinho. Ninguém presta pra ele. Inveja, o erro e a imundície toma conta deste ser. Te seguia e acabei de deixar de seguir você. Igual os demais. O seu sistema também é podre. Imagina, cara. Resumindo. Os caras que vivem criticando o sistema, aí o cara falou bem assim, ó, deixei de seguir você porque o seu sistema, você critica o sistema, mas o seu sistema também é podre. Ele falou assim, ó, resumindo, foi ele que ensinou o diabo a contar a primeira mentira. Quem cai, quem passa por problema, eu pelo menos, as divergências e as guerras que eu sofri me servem de experiência. Aprender. E o cara foi... Vamos dizer que o Fábio é tudo isso aí que ele falou. Tudo isso aí, tá? O cara tem bagagem suficiente pra falar, filhão, vem cá. Vou te ajudar. Tá? É essa a ideia. Porque quando você cai e você sofre, você é moído, você quase perde família, perdeu liderança, perdeu as oportunidades todas aí, o cara é bom. Qual que era a ideia quando o outro cai? Eu, nas fraquezas que eu tive, quando eu vejo alguém igual eu no passado, o que eu faço? Vem aqui, hein? Eu já fui por esse caminho, não vai não. Agora expor, arrotar isso aí? Não, mas ele disse que me chamou e falou que ele aconselhou, já tinha caído. Ele já tentou falar comigo. E realmente, a mesa com ele já falou, Fábio, o que eu passei na vida, eu não aconselho pra ninguém. Você tá aí despontando no ministério, siga esse caminho e tal. Você pode ter suas fraquezas, mas luta contra... Ele me aconselhou, de verdade. Isso aí ele me aconselhou. Pô, mas... Eu não sou aquele cara que ele apontou ali no áudio, não, velho.
Ele disse que eu sou um lixo, que eu sou um nojento, que eu sou um... Ele usou essa expressão, velho. Mas tá perdoado. Já esqueci. Não, já falei, já desabafei e tá perdoado, não quero mais tocar nisso. Mas olhando